Abraão sempre quis libertar o seu povo, porque em todos os povos Deus havia escolhido um povo. E este mesmo povo, a Bíblia fala que houve um tempo e soou em várias profecias em que o povo de Israel haveria de ser cativo na terra estranha. E por tantos e tantos anos o povo ele tinha que padecer, tinha que depender de outro reino. E nós estamos a ver que o povo israelita, a Bíblia fala que eles foram levados à Babilônia. E na Babilônia, onde eles foram levados, a Bíblia fala que ali eles estavam sob controle, ou sob controle de o rei Nabucodonosor. Amém, povo de Deus? Amém. E nós estamos a ver que este povo de Israel, ele estava a depender do reinado do rei Nabucodonosor. E esse rei, na verdade, a Bíblia fala que quando o povo israelita foi lá em Babilônia, a primeira coisa que alguns judeus fizeram para eles, porque o rei Nabucodonosor, ele precisava que alguns homens fossem da corte dele. Amém? Amém. Então escolheram alguns homens e alguns judeus também foram escolhidos. Amém? Foram escolhidos, na verdade, o Daniel e os seus amigos. E a Bíblia fala que a primeira coisa, que quando eles foram transportados na Babilônia, a primeira coisa que fizeram para eles foi mudar o nome deles. Amém? Amém. Presta bem atenção. Mudaram o nome deles. Era um povo que saíam de uma terra para outra. E a Babilônia representava uma terra de escravidão. Uma terra que eles estavam sofrendo, dependendo. Eles foram mudados nomes. Presta atenção. Nós somos cristãos. E cristãos que nós somos, nós precisamos nos identificar com Cristo. Não existe cristão que não se identifica com Cristo. Quando você não se identifica com Cristo, você não é cristão. Então esse povo estava na Babilônia e mudaram o nome deles. E eles eram precisos se identificar com a Babilônia através dos nomes que lhes deram. Cuidado. O mundo, ele te dá nomes. Eles tinham um nome, mas foram mudados o outro nome. Amém? Amém. Então presta atenção. Eles estavam na Babilônia. E na Babilônia passou-se muitas coisas. Porque se eu começar a contar do que aconteceu, só sairemos aqui amanhã, porque é muito assunto. Amém? Mas eu vou abreviando assim com que você compreenda. Amém? Então, eles estavam na Babilônia. E na Babilônia, onde eles estavam, o Daniel, eles mudaram o nome dele. Amém? E o nome que mudaram para ele, somente o nome. Mas Daniel continuou sendo Daniel. Porque a Bíblia fala que Daniel não se contaminou com as coisas da Babilônia. Daniel rejeitou as coisas da Babilônia como alimento. Amém? E entre outras coisas. Não importa onde você esteja. Você é cristão. Você pode sentar com mundanos. Você pode conversar com mundanos. Mas você é cristão. Nunca deixa de ser cristão no meio das pessoas ímpias. Muita gente, muitos de nós, estamos no meio de pagãos, também queremos nos infiltrar na onda deles. Queremos parecer pagãos. Não, pareça cristão no meio de pagãos. Pareça santo no meio das pessoas insensatas. Amém? Amém. Seja sempre genuíno. Ele não se contaminou apesar do meio em que ele se encontrava. Embora lhe foi dado um nome. Existem nomes que nos dão nas pessoas que não conhecemos. E esses nomes, eles refletem alguma coisa em nós. E a Bíblia fala que os seus companheiros, como Mesaque, Sadraque e Abednego,
que na verdade foram trocados por esse nome, porque o nome verdadeiro deles era Ananias, Azarias e Misael. Amém? Então eles foram trocados esses nomes e eles ficaram diante do rei Nabucodonosor até quando o rei levantou a estátua dele e o rei exigiu com que essas pessoas adorassem a estátua. Nós conhecemos a história, mas depois eles não adoraram. Por quê? Porque eles tinham um Deus verdadeiro, um Deus que não muda, um Deus que eles acreditavam lá na terra deles que era um Deus somente que comandava, que reinava entre os deuses. A Bíblia fala que Deus é o princípio e o fim. Fora dele não há Deus. Então eles tinham essa consciência na mente deles de que não podemos nos prostrar diante de outros deuses, porque é pecado diante de nosso Deus. E nosso Deus diz que não podemos nem curvar diante delas e nem adorá-las, porque existe um Deus no céu e Ele está acima de todas as coisas. E eles obedeceram, e eles cumpriram, não aceitando com que eles estivessem sob a tutela do rei, obrigando que eles pudessem estar prostrados diante daquela estátua. Amém? E nós estamos a ver também que eles depois entraram na fornalha de fogo. Eles depois não queimaram. Nós temos lido a história, na verdade é algo que aconteceu. E se nós se calhar buscarmos a razão e olharmos para lá e pensar que alguma coisa não aconteceu, aconteceu. Eles passaram por aquilo. Eles entraram na fornalha, mas Deus os livrou. Amém? Eles foram livrados da fornalha. E depois daí, o Nabucodonosor, ele louvou a Deus. Ele disse que eu sou o rei e eu tenho visto. Porque o Nabucodonosor, ele tinha adivinhadores, tinha seus magos, tinha seus bruxos, tinha pessoas que faziam coisas por ele. Mas aquilo que Deus fez a esses três homens, ele nunca antes viu. Ele ficou perplexo, ele ficou admirado. E ele louvou a Deus de Israel. Amém? Amém. E nós estamos a ver também que depois do reinado de Nabucodonosor, veio o seu filho. E o seu filho também era um ímpio na presença de Deus. A Bíblia fala, depois dele ter tomado vinho, ficou embriagado. Foi pegar as taças, ou seja, os vasos de ouro que o pai tinha tirado lá em Jerusalém, que trouxe até a Babilônia. Ele pegou aqueles vasos de prata e ouro, usou aquilo, colocando vinho com a sua namorada, as suas mulheres e seu povo. E a Bíblia fala que desde aquele momento Deus entristeceu-se. E Deus apareceu a ele. E ele viu umas letras que estavam passando sobre o muro do Palácio Real. E ele pediu com que as pessoas interpretassem, porque não estava a entender. As coisas de Deus são codificadas. Nem todo mundo tem que entender. Coisas de Deus precisam ser reveladas para o homem. Se você não é revelada pelas coisas de Deus, você não entende. Deus fechou com que eles não compreendessem certas coisas. E o rei ficou admirado, buscando seus adivinhadores, buscando pessoas em que ele confiava que pudessem interpretar o sonho, mas não interpretaram. Amém? Amém. Somente Daniel, o homem de espírito excelente, o homem sábio na presença de Deus, e ele conseguiu interpretar, na verdade, as escrituras. Amém? E o que estava escrito, na verdade, era triste para o rei. A Bíblia fala que ele foi pesado no reinado dele. E Deus reprovou o reinado dele. É triste, amados. Quando a gente pensa que estamos na presença de Deus enquanto Deus reprova as nossas obras, é triste. Nós temos que ser como Moisés. Moisés disse a Deus: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desta terra. Temos que ser sábios como Moisés, viver na dependência de Deus. Esse rei, o seu reinado foi pesado e achado em falta. Ele foi destituído. E a Bíblia fala que na mesma noite mataram ele. Amém? Amém. Ele foi morto
por rei Dário, que na verdade também foi para governar. E ele tomou o reinado. Amém? E o rei Dário, na verdade, quando ele toma o reinado, ele depois, a Bíblia fala que foi com a cara de Daniel. Ele olhou para Daniel, ele viu que alguma coisa esse menino tem. Porque se eu estar com esse menino, ele vai me beneficiar de alguma coisa. Amém? Amém. E o reinado do Dário, ele constituiu o Daniel como um dos príncipes. E nesses 3 príncipes que ele, na verdade, elegeu, o Daniel foi como o principal. Mas a Bíblia fala que diante de alguns era motivo de inveja. Presta bem atenção. Você é invejado, só você não sabe. Muita gente inveja você por quem você é, por aquilo que você faz, pelo cargo que você tem. Muitos te invejam por você não ter até nada. E você às vezes se pergunta, mas por que me invejam? Porque você tem alguma coisa e eles vejam aquilo em ti. Por mais que você não aceita e não considera aquilo, muitos consideram. Daniel foi invejado. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala que eles procuravam alguma coisa na falha de Daniel para o acusar. A Bíblia fala que o Daniel foi visto nele um espírito excelente. Foi visto nele sabedoria, um homem suficiente de fazer as coisas certas. E o rei, na verdade, queria lhe instituir como o segundo rei, ou o primeiro rei no reino dele. Amém, povo de Deus? Amém. Então você começa a entender que o Daniel não era uma pessoa normal. Era uma pessoa, na verdade, que andou com Deus, tinha temor de Deus. Porque sempre que ele quisesse fazer alguma coisa, ele ia consultar a Deus. A pergunta é, você tem consultado a Deus antes de fazer alguma coisa? Seja como Daniel. Amém, povo de Deus? Amém. E a Bíblia fala que então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Nunca acharemos ocasião. Presta atenção. Eles te falam mal, mas que eles não encontram mal em você. Que eles te julgam, mas que eles encontram a justiça. Você precisa entender uma coisa. Eles estão em volta, armadilhando coisas contra a tua vida. Eles procuravam ocasião para acusar o Daniel, mas não encontraram. E assim também que foi com Jesus. Jesus procuraram alguma coisa para lhe incriminar, mas não acharam nada. Que também seja assim contigo em nome de Jesus. Amém. Que as pessoas procuram alguma coisa e não encontram em nome de Jesus. Porque as pessoas estão a procurar sempre alguma coisa para nos acusar, para nos infernizar. O Satanás, ele nos tem acusado na presença de Deus. Tu lhe chamas de filho, mas olha como ele anda, olha como ele fala, olha como ele vive, olha como ele se comporta. Será que tem se comportado de uma forma que tem que ser? Seja cristão genuíno. Amém, povo de Deus? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Então estes príncipes e presidentes, eles foram junto ao rei e disseram assim, rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reinado e os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem
um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por meio ou por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Amém? Amém. Presta bem atenção. Eles armaram alguma coisa para Daniel. Entre eles, os reis, governadores, homens grandes, eles reuniram contra o Daniel. Presta bem atenção. As nossas famílias, as pessoas de fora, eles nos armam laços. A Bíblia fala de laço de passarinheiro. O laço é alguma coisa que eles fazem, espécie de um nó que eles colocam para que você fique preso. Amém? Eles colocam os laços até no emprego. Eles colocam laços no relacionamento. Eles colocam laço entre irmãos. Eles colocam laço entre famílias. Eles colocam laço em várias formas. Tudo isso é porque você fica preso lá. Todo o laço que eles prepararam contra você, tua casa e tua família, seja retirado em nome de Jesus. Amém. Eles metem laços, eles fazem com que aquilo aí dê certo. Eles falam palavras naquilo. A pessoa vai ficar. A pessoa que nós estamos aqui a armadilhar, ele vai pisar isso, ele vai ficar aqui, ele vai ser como a gente falou. Que tudo que eles falaram seja desfeito em nome de Jesus. Presta atenção, povo de Deus. Nós temos inimigos. E eles queriam logo, na verdade, que quem não obedecesse dentro daqueles dias, teriam que o colocar na cova de leões. Não foi rei que disse, mas foram eles que armadilharam isso e levaram para o reino. Amém? Agora, pois, o rei confirma o dito e assina as escrituras, para que não seja mudada, conforme a lei dos Médio-Persas, que se não pode revogar. Amém? Amém? Amém. Existem leis na família que são instituídas. Existem leis na família que são colocadas e não se pode revogar. Não se pode anular. Eles disseram que o espírito de celibato vai estar na tua vida. Eles disseram. Eles disseram que a prostituição vai estar na tua família. Eles disseram. Então são ditos que eles não podem mudar. Eles disseram que isso não pode mudar. São leis que eles colocaram na família e nada pode acontecer. Por isso é que você vê, existem pessoas mergulhadas no álcool, existem pessoas mergulhadas na prostituição, existem pessoas mergulhadas em coisas ruins. Eles disseram, a família disse, os tais ditos chefes disseram da família que a pessoa não vai avançar. Eles limitaram a tua vida. Eles disseram que você não vai avançar. Eles disseram que o dito não se pode mudar, não se pode revogar. Mas presta bem atenção. Eu digo em nome de Jesus que tudo quanto eles disseram contra a tua vida seja mudado agora em nome de Jesus. Presta bem atenção. Jesus disse, a Bíblia fala no livro de Colossenses capítulo 2, versos 14, que havendo riscado o que era contra nós nas suas ordenanças, presta bem atenção, Jesus riscou a todo dito, ele riscou a tudo que a tua família disse, e eles incutiram na tua família, que era como lei. Na verdade, Jesus riscou aquilo, que aquilo seja tirado em nome de Jesus. Seja revogado em nome de Jesus. Eles colocam leis na família para prender famílias, para as pessoas ficarem presas, não avançarem, para as pessoas viverem limitadas, para as pessoas não prosperarem. Tem coisas que nós não podemos mais pedir, porque já nos deram tudo. Deus nos deu tudo, concedeu-nos tudo. Graça à vida, Cristo veio, morreu, ressuscitou. A Bíblia
Bíblia fala que somos abençoados em todas as bênçãos celestiais. Mas por que nós temos que começar a mendigar como filhos que na oração é só pedir, Senhor me dá, Senhor me dá. Tem que parar com isso. Nós temos que também ver a grandeza de Deus. Muitas das vezes são coisas que eles falaram na tua vida, na tua família, que você não vai ser, você não vai prosperar. Então eles declararam isso. E essas palavras estão patenteadas na tua alma. Que aquilo seja removido em nome de Jesus. Amém. Coisa que eles falaram. Quem é que falou? Se Deus não falou. Amém, povo de Deus. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e dito. Coitado do rei, foi pressionado. Ele não queria tanto fazer aquilo, mas foi obrigado. Porque quando o rei, na verdade, ele assina, ele dita uma ordem, não se pode revogar mais. Mas quando ele foi apresentado, que era o Daniel, o rei ficou triste. Amém? E o rei procurava como, na verdade, fazer com que Daniel se escapasse. Mas não tinha como. Porque o que o rei fala, não se pode revogar, não se pode retirar. O rei falou. Amém? E a Bíblia nos fala que é um dos momentos que eu mais gosto. Amém? Amém, povo de Deus. Amém. A Bíblia fala que então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos Médio-Persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Amém? Amém. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Na verdade, espiritualmente, eles tinham medo de quem ora 3 vezes ao dia. Presta bem atenção. Orar 3 vezes ao dia é você estar frequentemente na presença de Deus. Quantas vezes você ora por dia? É necessário entendermos que o Daniel, se orava 3 vezes ao dia, era através da tamanha intimidade que ele tinha com Deus. E nós temos que procurar também essa intimidade. E quando nós nos achegarmos a Deus, nós vamos orar 3, 4, até 5 vezes ao dia, por causa do relacionamento e da intimidade que temos com Deus. Amém? Temos que procurar dobrar mais os momentos, as horas de oração. Isso é muito bom, isso fortalece o espírito. Amém, povo de Deus? Amém. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Infelizmente não era de acordo do rei. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: ó rei, sabe, ó rei, que uma lei dos médios e dos persas
que nenhum edito ou ordenança que o rei determinou se pode mudar. Pode mudar, sim. Com Deus tudo é possível. O impossível para o homem e para Deus é possível. Se eles disseram, Deus não disse. Por isso é que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Amém. Ele cravou tudo na cruz. A Bíblia fala que fez maldição para a nossa bênção. Então Amém. ele riscou aquilo que foi condenado para ti. Tudo que falaram para ti, toda a condenação e maldição, ele cravou na cruz do Calvário. Tudo é para a tua libertação e para a minha libertação. Tudo é para a nossa libertação, para libertar o povo que estava no cativeiro. Amém, povo de Deus? Amém. Então ordenou o rei que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E fazendo o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Não foi Daniel que disse, foi o rei que disse a Daniel. Só que o rei já conhecia o Deus de Daniel. Porque se não conhecia o Deus de Daniel, não tem como dizer que o teu Deus que tu serves continuamente te livrará. Amém? Amém. Eles conhecem o nosso Deus. Eles sabem quem nosso Deus é. Através das maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Por quê? Já teríamos morrido há bastante tempo. As famílias nos perseguem. Eles nos colocam armadilha. Mas de noite estão aí a apertar. Estão ali a tentar fazer alguma coisa. Mas de dia vão te ver você em pé. Eles às vezes não acreditam. Eles às vezes se perguntam, mas o que tem acontecido? Me esforço bastante para colocar essa pessoa na presa, mas está sempre a se livrar. Por quê? Por causa do Deus que você serve. E que Deus que você continua servindo, que te livra de todo o laço do passarinho. Amém. Que te livra de toda peste perniciosa. Amém. Que te livra de toda seta que voa ao meio-dia. Que te livra de toda a condenação da família. Amém. Porque Deus é contigo. O rei reconheceu o Deus de Daniel e sabia que ia livrar o Daniel. O rei tinha fé. Quer dizer que o rei colocou fé em Daniel. Antes de Deus falar, o rei colocou a fé em Daniel. Quem era rei para falar concernente a Deus? Onde é que ele conheceu Deus? Foi por causa da atitude de Daniel. Se ele certificou que Deus ia livrar Daniel, é por causa da atitude e do comportamento de Daniel. Daniel representava ser alguém que buscava Deus. E o rei sabia que Daniel não adorava o homem algum, nenhuma estátua, mas é Deus vivo que fez os céus e a terra. Amém? Amém? Amém. E foi trazida uma pedra, que na verdade, essa pedra foi selada. E essa sentença não tinha que se mudar. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio. O rei entristeceu-se. Ele jejuou, ele padeceu, ele entrou em tristeza. Através do comportamento que ele fez. Através daquilo que ele autorizou. Não tinha que ser assim. O rei ficou contristado. Porque era amigo de Daniel. Mas infelizmente já tinha acontecido. Amém? Amém. Amém? Amém. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel. O rei chamou Daniel. O rei colocou Daniel na cova dos leões. De manhã, no dia seguinte, o próprio rei foi e chamou Daniel. Vocês estão a compreender o que é isso? O próprio rei colocou Daniel na cova dos leões. Ele de manhã cedo foi lá e chamou Daniel. Com voz triste, Daniel, servo de Deus vivo,
dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então falou ao rei: ó rei, viva para sempre, ou vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti não tenho cometido delito algum. Foi achado a inocência ao Daniel. Muitas das vezes nós somos inocentes, não fizemos nada. Os nossos passados cometeram e nós é que estamos a pagar. Quantas coisas você hoje sofre porque teus pais cometeram? Quantas injúrias, quantas maldades, quantas perseguições, porque os teus pais decidiram andar em maus caminhos. E isso está a afetar agora a ti. Amém? Amém? Amém. Mas Deus te tornou inocente em nome de Jesus. Amém. Deus te tornou inocente em nome de Jesus. Amém. Deus nos tornou livres. Pecadores, malditos, insensatos, ímpios, pessoas que não mereciam. Mas diante dele, Deus nos tornou justos. Deus nos santificou, Deus nos purificou, nos tornou homem santo na presença dele. Que Deus seja louvado. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. Amém? Então o rei muito se alegrou de si mesmo e mandou tirar o Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova de leões. Presta bem atenção aqui. Ele e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, esmigalharam os seus ossos. Eles não tinham chegado ainda, mas os leões haviam já arrancado eles à força, esmigalharam. Daniel era inocente. Quantos de nós somos inocentes hoje? Quantos de nós hoje somos inocentes das pragas da família? Somos inocentes das condenações, dos rituais, dos pactos ancestrais? Quantos de nós somos inocentes e não fizemos absolutamente nada? Mas o Satanás, mas as famílias, as pessoas têm se levantado contra nós. Eles disseram que você não vai avançar. Eles determinaram a tua vida. Eles disseram que você não vai ser, você não vai estar, você não vai poder fazer. Tudo o que eles disseram, eles colocaram na tua vida. Através de limites, através de palavras, através de muitas coisas que eles colocaram na tua vida, que você não vai ser, você não vai estar. Presta bem atenção. Tudo o que eles disseram contra a tua vida, seja removido em nome de Jesus. Seja removido agora em nome de Jesus. Amém. Que eles não acham nada em ti. Você é inocente. Você é uma pessoa que busca Deus e você não tem nada contra eles. Eles estão a tentar tramar alguma coisa para te meter numa cova. Eles estão a tentar tramar alguma coisa para te matar. Eles estão a tentar tramar alguma coisa para te colocar preso no limite. Mas que seja retirado em nome de Jesus. Amém. Essas pessoas reuniram contra Daniel.
É assim como eles têm reunido contra nossas vidas. É assim como eles têm armadilhado. É assim como eles têm feito a nossa vida. É assim como eles têm nos notado. É assim como eles têm obedecido ao mundo das trevas para nos cativar e para nos levar onde eles quiserem. Falaram palavras contra ti. Colocaram limite contra ti. Invejaram você. Falaram mal contra ti. Mas a Bíblia fala que a Daniel não foi achado nada. Porque Daniel disse que eu sou inocente. E contra ti, ó rei, não tem nada. Diante do rei e diante de Deus, Daniel era inocente. Quantos de nós já pisamos armadilhas colocadas em nossas vidas e nós somos inocentes e não sabemos nada? Quantas pessoas invejam a nossa vida, querem nos matar, querem nos ver mortos, e você às vezes pergunta: o que foi que eu te fiz? Quantas das vezes perseguem a nossa vida? Todo lugar onde eles têm colocado você, todo lugar onde eles têm falado mal, têm reunido contra você. Presta atenção. Eu cheguei a conversar com um bruxo e eu perguntei para ele: como é que vocês fazem lá no mundo, no vosso mundo? Amém? Amém. Eram 3, na verdade. Um deles me disse: lá no nosso mundo nós reunimos bastante. Vocês andam a reunir? Sim, reunimos para falar da pessoa, para procurar como é que nós vamos atacar, encontrar a pessoa. Por isso é que muitas das vezes você vê a pessoa foi na casa de banho, tomou banho, de repente largaram com alguma coisa, uma moca, escorregou, caiu, morreu aí. Então, são ataques, são coisas que eles preparam lá no mundo das trevas para procurar como conseguir. Amém? É isso que eles têm feito. Eles procuram como te deixar cair. Por quê? Porque foi dito e já não se pode revogar. É uma lei que eles colocaram na tua família. É uma lei que eles colocaram na tua vida. Eles determinam até o dia que você vai morrer. Você sabia que para o mundo espiritual das trevas, sábados e domingos são dias que eles preferem mais? São dias de sacrifícios. Eles também têm dias de sacrifício. Eles também têm culto deles lá. Eles cultuam. Se sacrificam. Eles têm coisas que eles fazem também naquele mundo. Se nós estamos a se sacrificar a Deus, eles também se sacrificam para outros. Eles se sacrificam para o Lúcifer. Eles têm culto, eles têm reuniões, têm citados. E eu disse que eu vou estragar toda qualquer reunião que vocês têm feito lá. Não, nós sentamos à mesa. E eu perguntei: vocês têm sentado? Quais são que vocês têm visto? As pessoas ficam lá. Eles viram. As pessoas me confirmaram: nós nunca vimos. Só vemos corpo, mas a cabeça às vezes do animal. Coisa estranha. E eles confirmaram que há mais reuniões, eles reúnem muito.
Amado, você não sabe quantas reuniões tem tido na tua vida. Mas você pode destruir essas reuniões. Amém. Você pode quebrar essas reuniões. Amém. Em nome de Jesus, eu declaro, hoje você vai quebrar essas reuniões. Amém. Tudo que eles falaram contra a tua vida, vais quebrar em nome de Jesus. Amém. Eles te fizeram entrar em uma deficiência. Eles te fizeram entrar em um problema. Eles te fizeram entrar em um lugar onde eles acharam que você não vai sair. Mas vai sair em nome de Jesus. Amém. Daniel saiu na cova de leões em nome de Jesus. Ele saiu não através de nenhum homem, mas de Deus que ele servia. Esse Deus que você serve, Ele vai te livrar da situação em que você se encontra. Ele vai te livrar da situação em que você se encontra. E você vai ser livre em nome de Jesus. E aqueles que armadilharam contra Daniel, eles mesmo também foram colocados na cova de leões. Presta bem atenção. Eles que têm cavado buraco para você cair. Eles que têm colocado armadilha para você pisar. Eles que têm feito caixões, preparam coisas para você entrar lá. Eles é que vão entrar lá em nome de Jesus. Você não vai entrar, mas eles vão entrar primeiro em nome de Jesus. Toda pessoa que quer o teu mal, ele primeiro vai morrer em nome de Jesus. Toda pessoa que inveja a tua vida, a tua saúde, a tua prosperidade, ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Ele vai ser derrotado em nome de Jesus. Toda palavra maldita contra a tua vida, eu estou a remover em nome de Jesus. Presta bem atenção, eles te colocaram no limite. O nosso tema do ano é o quê? É atravessar os limites estabelecidos. Você precisa atravessar os limites estabelecidos. Eles não são ninguém para colocar limite na tua vida. Todo limite que eles colocaram na tua vida financeira, na tua vida material, na tua vida espiritual, eu estou a remover em nome de Jesus. Seja removida em nome de Jesus. Que eles sejam envergonhados em nome de Jesus. Que todos eles que tentaram te colocar na